E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá ao último capítulo aqui do livro 4, não é? Figuras de linguagem. Tem tudo a ver lá com a semântica que nós estudamos na aula passada, tá certo? Então, figuras de linguagem faz parte aí, né, do sentido das palavras, beleza? Então, a gente vai ver aqui nessa aula figuras de palavras, figuras de harmonia, figuras de pensamento e figuras de sintaxe ou construção, tá ok? Lembrando, figuras de linguagem, só lembrar o que, hein? Sentido figurado, beleza? Então, a gente vai ver aqui, faz parte também, né, do nosso dia a dia. A gente usa muito, mas não sabe, né? A gente não percebe, na verdade, beleza? Mas é um assunto bastante bacana, né, de se estudar. Então, vamos ver aqui, figuras de palavras. Na verdade, vamos ver logo o que é a figura de linguagem. A figura de linguagem, como o próprio nome já diz, né, os próprios nomes, os próprios autores que gostam muito disso aqui, principalmente na poesia, no poema que a gente vê, né, em literatura, são recursos linguísticos que exploram os sons e os significados, bem como suas relações com as coisas do mundo, para criar sentidos novos e expressivos, tá bom? Então, para isso, a gente usa as figuras de linguagem, tá ok? Beleza? Então, a gente vai começar aqui com as figuras de palavras. Disse que ocorre uma figura de palavra quando se emprega uma palavra ou expressão no sentido diferente daquele convencionalmente empregado, a fim de conseguir um efeito mais expressivo na comunicação. Então, quando você faz o uso das figuras de palavras, né, você dá mais expressividade a ela, tá bom? Então, a gente vê aqui a comparação. A comparação, ou símile, né, também pode vir na tua prova como símile. O que é a comparação? Ocorre quando se associam dois elementos que, de alguma maneira, se identificam, tá bom? Então, dois elementos que, de alguma maneira, se identificam, eu faço o quê? Uma comparação, ok? Na comparação, sempre ocorre conectivos explícitos, como feito, assim, como, tal, qual, tal, como, qual, que, né? Enfim, entre outros. Então, sempre você vai ver esses recursos aí, tá certo? Esses conectivos explícitos, ou seja, escritos, né? Numa frase aí, como você vê assim, ó. Amor daquela vez como se fosse a última. É o como, né? Aí está sendo usado como comparação aí. Bom, beijou sua mulher como se fosse a última. Olha só, com, com referência ao se fosse, ou seja, comparando aí, tá comparando, né? Cada filho como se fosse o único, né? E assim por diante. Outro exemplo que eu posso citar aqui para vocês é assim, ó. Deixa eu ver aqui. O Henrique é tão legal como o José. Olha só, estou comparando. É tão legal como o José. Então tá, né? Comparando aí duas pessoas ou de certo modo identificarem-se, né? Um com o outro. Então, quando muitas coisas se identificam, então você usa a comparação. Ah, ela é tão bonita quanto aquela, sua mãe é tão legal quanto essa, sua mãe é como a minha, tá bom? E por aí vai, isso é comparação. Outra figura de linguagem também é a metáfora. A metáfora também, gente, certo? É uma relação ali de semelhança, que substitui uma palavra ou uma expressão por outra. Difere da comparação porque não apresenta conectivo. Beleza? Ok? Então, aqui a metáfora também é uma comparação, mas ao contrário da comparação, que usa, né, os conectivos, na metáfora não se usa. Ok? Então, a gente vê aqui, ó, como por exemplo, ó, tem aqui, ó, começou de súbito, a festa estava mesmo ótima. Ela procurava um príncipe, ele procurava a próxima. Olha só, procurava um príncipe. Gente, príncipe não existe, não. Quando ele quis dizer procurava um príncipe, uma pessoa bonita, uma pessoa, né? Enfim, você vê aqui que está sendo substituído, você está substituindo aqui, né, um termo por outro, como o próprio enunciado aqui diz, né, como a própria afirmação, a própria definição de metáfora diz aqui, que ocorre quando, né,
por uma relação de semelhança, ou seja, algo que se parece, substitui uma palavra ou expressão por outra. Então, um príncipe, a gente tem como que uma pessoa bonita, uma pessoa, né, educada e tal, enfim. Então, está comparando aí, está fazendo uma substituição que, beleza? Então, difere apenas, a metáfora da comparação difere porque na comparação você usa os conectivos, na metáfora você não usa não, tá ok? Beleza? Aí descendo mais, aliás, subindo mais aqui, a gente vai ver a metonímia. A metonímia também é uma figura de palavra, né? Que consiste em quê? Na substituição de um termo por outro em função de uma relação de contiguidade, ou seja, vizinhança. Ao passo que a metáfora se baseia na subjetividade de quem emprega, a metonímia se fundamenta numa relação objetiva. Então, também, a metonímia é uma substituição de uma palavra por outra, por ter um grau de mesmo sentido, certo? De mesmo significado. Acontece que na metáfora também tem essa substituição, só que é de forma o quê? Subjetiva, sentimentalista. Na metonímia, não. É de forma objetiva, tá bom? Então, você pode trocar o autor pela obra, por exemplo. Você gosta de ler Machado de Assis. Você não vai ler o autor, você vai ler a obra do autor. Mas quando eu digo vou ler Machado de Assis, a pessoa, né, para quem eu estou dirigindo a palavra, vai entender que eu não leio o autor, eu leio sim a obra dele. Então, isso é metonímia, você substitui o autor pela obra. Beleza? Tranquilo? Ou eu gosto de ouvir Legião Urbana, né? Você não está dizendo que se referindo à Legião Urbana mesmo assim, né? A coisa, e sim a música, tá certo? Ao estilo de música da Legião Urbana, que é a banda, né? Então você não vai a banda, não. Você vai as músicas que a banda toca, tá bom? E assim vai. Eu não tenho mais nenhum teto, né, para morar. Esse teto está substituindo o quê? Casa. Então, se eu disser, eu não tenho nenhum teto para morar, a pessoa vai entender que esse teto significa casa. Tá bom? Eu tô só substituindo. Beleza? Tranquilo? O continente pelo conteúdo, por exemplo, um copo, né? Queria um pouco de vinho, tomei um copo e deitei. Olha só, deitei, né? Tomou um copo, não é um copo, gente, o copo, o físico, tá certo? Mas sim o conteúdo, mas sim o vinho, tá certo? Tomou um copo de vinho, não foi o copo mesmo que ele tomou, e sim o vinho que estava dentro. Então, isso aí é metonímia, tá beleza? Então, vimos aqui metáfora, metonímia, sinédoque, que também é outro tipo aí, gente, de metonímia, que consiste na substituição, assim como na metonímia, mas por uma relação extensiva, ou seja, dá uma ideia, né, de amplitude. Assim, na sinédoque, quando se substitui o todo pela parte e vice-versa, o Brasil é um país em que algumas pessoas não têm teto, casa. É a mesma coisa da sinédoque, gente, só que dá uma extensão maior, só isso. Tá certo? Teto, casa, né? O carro, pifou, tá dizendo motor, né? Está se referindo ao motor. Então, não é ideia de, né, abrangência, só isso, mas é também outro tipo de metonímia. Aí temos aqui a catacrese, que é uma metáfora desgastada, que perdeu seu sentido poético e se consolidou no idioma como expressão aparente denotativa. Veja alguns exemplos. Ó. Folha de livro, dente de alho, céu da boca, barriga da perna, embarcar num avião, tá certo? Então, são expressões que, não, por não terem sentidos próprios, né? Ele agrega de outra palavra, né? Para dar um sentido, né? A coisas que parecem semelhantes, tá ok? Por quê? Porque perdeu o sentido poético e se consolidou no idioma como expressão aparentemente denotativa, como expressão verdadeira. Então tá aí, ó, folha do livro, dente de alho, no pé do ouvido, né? Pé do ouvido, né? Tudo isso é catacrese, beleza? Outra figura de palavra aqui é a sinestesia, como você vê aí. O que é a sinestesia? É a mistura, gente, de sensações físicas ou psicológicas. Por exemplo, seu beijo é doce, seu olhar é macio, você sua pele sei lá,
é macia e tal, por aí você vai misturando as sensações, né, físicas e psicológicas. Por exemplo, tá aí, ó, o grito friorento das marrecas povoava de terror o ronco medonho da cheia. Bernardo Ellis, né? Então tá aí o grito friorento. Grito, gente, sente frio? Grito? Não. Então, frio, ó, ligado a uma sensação, tá certo? Humana. Então tá aí. A antonomásia. A antonomásia, gente, é quando você usa uma palavra pela sua característica e não pela própria palavra, sim pela característica. Então, pela característica, eu já identifico de quem, né, se fala ou do que se fala. Por exemplo, eu gosto muito da Rainha dos Baixinhos. Opa, essa característica se refere a quem? A Xuxa, certo? Nunca vi a Fera dos Mares. Estou me referindo a quem? Ao tubarão, porque pela característica eu já sei a quem eu me refiro. Ah, eu gosto do Rei da Selva. Opa, estou me referindo a quem? Ao leão, tá certo? E assim por diante. Então, antonomásia, né, é quando você identifica a coisa pela característica. Ah, Cidade Bela, né, a Cidade Maravilhosa. Aí tem lá Rio de Janeiro, Cidade Bela, né, Terra da Luz, né, Terra do Sol, enfim, Fortaleza. Aí você Terra da, eu acho que é Terra da Luz, né? Fortaleza ou é Terra do Sol? Não sei, mas enfim, você identifica o lugar ou a pessoa pelas próprias características. Ah, eu gosto do rei do futebol, opa, Pelé. Então é antonomásia, ok? Como a gente viu aqui, as figuras de harmonia, a literação, que é a repetição de quê, professor? De consoantes, tá bom? Em um verso. Então, você, quando repete as consoantes, você está usando aí, então, uma aliteração. Olha, morena de Angola que leva o chocalho, ok? K, olha só, K. Então, você repete a consoante, o mesmo som consonantal, tá certo? Será que ele mexe chocalho, chocalho, e que mexe com ela, xó, xé, olha só como a, né, a repetição aí de consoantes, tá bom? Beleza? De sons consonantais. Então, tá aí um exemplo. Outro, enquanto a literação é a repetição de consoantes, temos a assonância, que é a repetição de vogais. Então, é a figura resultante da repetição de uma vogal ao longo de um verso. Aí, ó, sou Ana da cana, fulana, bacana, sou Ana de Amsterdã. Olha só, então a repetição aí de Ana, ama, Ana, ama. Então, a repetição de sons vocálicos. A paronomásia, como você vê aqui, consiste na reprodução de sons semelhantes. Então, lembrou lá de parônimas, né? Palavras parônimas, nós vimos lá sinônimas, homônimas. Pronto, a paronomásia são palavras aqui, pessoal, que consiste na reprodução, né, de sons semelhantes, parecidos, tá certo? Por exemplo, berro, aterro, então aterro, né? Desterro, tá certo? Berro, berro, erro, ok? Então, são palavras parecidas, daí é paronomásia. Onomatopeia é a imitação de sons, de ruídos, tá certo? Então, você imita o barulho do trem, né? Imita um animal, uau, uau, né? Sei lá, não consegui entender a explicação da causa do zum, 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 ou seja, barulho, tá certo? Então, tudo isso é onomatopeia. Aí temos as figuras do pensamento, que é a antítese, que é justamente lá, você lembrou lá da antonímia, né? Dos antônimos. Pronto, antítese também são palavras de sentidos opostos. Antítese, sentidos opostos. Olha só, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Olha, luz, noite escura. Tá certo? Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas, a alegria. Ó. Tristeza, alegria. São palavras de sentidos opostos, da antítese. Paradoxo também tem, né, ideias opostas. Mas não é apenas na oposição de palavras de expressão, mas na própria contradição aparente que estabelece a partir da associação de ideias opostas. É aquela oposição contextual
gente, tá certo? Exemplo, fui dormir, mas não estava cansado, né? Não tem uma palavra exata, exata para dormir, assim, mas você usou uma oposição aí, foi um paradoxo, uma posição contextual. Então tá aqui, amor é fogo que arde sem se ver. Qual o contrário de fogo? Água, não é isso? Fogo, água. Só que o fogo arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, sem doer. Tá certo? Então, é um paradoxo também, ideias opostas. Aí, pessoal, temos também a hipérbole, que é o exagero. Você usa muito, né? Lá o advérbio de intensidade, tá ok? Você exagera demais. Ah, eu já falei com você milhões de vezes, tá certo? Ah, já estou com os ouvidos estourados de tantas palavras feias. Aí você está exagerando, tá certo? Então é exagero. Ah, mãe, eu estou com muita sede. Ó, você está exagerando. Bastaria dizer com sede, tá bom? Ah, eu estou morto de fome. Bastaria dizer com fome. Então você exagera. Na ironia, é você dizer uma expressão, né, como é que eu posso dizer? Você quis dizer uma coisa em vez de outra, tá certo? Você diz uma coisa em vez de outra. É tipo, você sabe que a pessoa é feia, que a pessoa é isso e aquilo, aí você diz, ele é legalzinho, mas ele é legalzinho, né? Não, aliás, não, perdão, eu digo assim, a pessoa é feia, mas você diz assim, rapaz, aquela pessoa é bonita, né? Você está sendo irônico, porque você sabe que a pessoa é feia, né? Ah, digamos que fulano é corrupto, o governador, o prefeito, sei lá quem é corrupto, né? Aí você diz, não, ele tem uma gestão, ó, muito, muito bacana, mas você sabe, e todo mundo sabe que a pessoa é corrupta, então você está usando da ironia, tá certo? Apóstrofe, né, que é um vocativo literário. Então, você é como se você estivesse falando com algo, tá certo? Com algo. Como você vê aqui, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Por que foges assim, barco ligeiro? Ou seja, você se dirige a objeto, a coisas, e não a pessoas. Isso é um apóstrofe. Tá me olhando para... Por que ventilador? Tá certo? Então tá bem explicadinho aí. Aí eufemismo, que é aquela suavização da mensagem. Para não dizer que a pessoa é gorda, você diz que é fofa. Para não dizer que é feia, você diz que é arrumadinha, né? Beleza? Então aí é o eufemismo. Para não dizer que a pessoa é ladra, você diz que comete atos ilícitos, ameniza a mensagem. A gradação, né, gente? A gente já sabe que é a etapa, né, que vai mudando, certo? Então, você vê, tem sempre, né, fulano nasceu, cresceu, viveu e morreu, é gradação, tá certo? Então, uma informação assim, outra informação assim, que está acima da outra, e assim vai. Isso é gradação, a gente usa muito. Olha só, não pedia muito a ele, só queria uma carta, um telefonema, um olá. Olha aí, um exemplo. Prosopopeia é você dar sentimentos, né, características humanas a objetos. As ruas desse lugar conhecem bem as noites longas. Ó, rua não é pessoa, tá certo? Então, você está dando características humanas a seres inanimados, né, a objetos, a coisas. Beleza? Então, você está usando prosopopeia. Ah, a parede me ouve. Parede não tem ouvido, tá bom? Ok? Aí temos as figuras de sintaxe aqui, né? Elas podem ser construídas por omissão, repetição, inversão, ruptura e concordância ideológica. Aí você vai ter que dar uma olhadinha mais especial para isso aí, tá bom? Vou só dizer no contexto geral. O assíndeto, gente, é a ligação de palavras sem o auxílio de conjunções, tá bom? Assíndeto quando há falta de conjunção. Por exemplo, João nasceu, João cresceu, João nasceu, cresceu, foi embora. Assíndeto, porque não tem nenhuma, né, nenhuma conjunção ligando aí uma situação à outra. Já quando eu digo, e João nasceu, e cresceu, e foi embora. Ó. Tem a repetição do e, aí já entra o polissíndeto. O assíndeto é a ausência de conjunção. O polissíndeto é pelo
é a presença, né, gente? Certo? Da repetição lá das conjunções. Beleza? O zeugma é a inversão, né? Zeugma é a figura que consiste em suprimir um termo que já havia sido mencionado, então você já falou, não precisa mais falar. Então, por exemplo, eu vi a Letícia, o José, a Mariana. Opa, o que foi que ficou subentendido aí? O V. Eu vi a Letícia, o José, vírgula, a Mariana. Então, eu suprimi aí o viu, né? Tá certo? Viu a Mariana. Então, isso é zeugma, quando eu omito um termo. A anáfora aí consiste na repetição intencional de uma palavra. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada, né? Raul Seixas, Paulo Coelho. Então você vê que há a repetição aí. A elipse também é a omissão, né, de um termo, pode ser um verbo ou um pronome, tá bom? Por exemplo, fiz isso, quem fez? Eu, elipse. Bom, aí tem a elipse, ó, como você vê aqui um exemplo aqui, deixa eu ver um exemplo aqui, cadê? Por exemplo, aqui, ó, saí de casa estressado, uma dor de cabeça terrível. Elipse de quem? De eu, ó, e de sentia, tá certo? Então, saí de casa quem? Eu, saí de casa estressado e sentia uma dor, né, de cabeça terrível. Então, a elipse aí é uma omissão do pronome, não é isso? Tranquilo, gente? Aí, vamos, vamos prestar atenção nesse seguinte fato aqui, ó. Temos a anástrofe, temos o hipérbato, né? Temos o polissíndeto, já falei, que ao contrário do assíndeto, né? O polissíndeto é a repetição, tá aqui, você deu E, ó. E as crianças das burguesias ricas, e as mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza. A repetição do S é a polissíndeto. Deve ser a concordância ideológica, que você concorda com a ideia e não com a palavra. Por exemplo, quando a gente é novo, gosta de fazer bonito. Olha só, gênero, tá certo? Então aqui você está concordando com a ideia e não com a palavra, tá ok? Quando a gente está se referindo quem? A nós, ok? Beleza? Admitindo a ideia de que fosse também, por exemplo, aqui, a Sua Majestade foi cruelmente injusto, você está concordando com, né, a ideia e não com a palavra. Aí você deu uma olhadinha com bastante calma também. Aí anástrofe consiste na inversão de termos, regente regido, você inverte ali, né, os termos de preposição, outros que não, você inverte. Aí ouviram de Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o gado retumbante. Certo? Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Era para ser assim a frase, mas daí você inverteu. Aí o hipérbado, que é a inversão de termos sintáticos, né? O sujeito vai para o fim, o objeto vem para o início e assim por diante. Aí você deu uma olhadinha com bastante atenção. Tá ok? No hipérbado. E com isso a gente encerra aqui figuras de linguagem, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tirem na semana de resolução de questão, tá ok? Então, com isso, a gente encerra aqui. Estudem, revisem, leiam um livro. Qualquer coisa, estamos aqui, tá ok? Valeu, um abraço.